Hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre a comunicação, em especial sobre o poder que a palavra tem no nosso mundo. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Vairá, hoje focando nos parágrafos de 69 a 71 do Zohar, sétimo ano de leitura. Se você quiser ver o vídeo de ontem, pode ser interessante para hoje ficar um pouco mais fácil a lição. É bastante continuação do vídeo de ontem. Bom, o Zohar continua analisando a questão aí da comunicação e um versículo em que Moisés fala o seguinte: Deus, por que você me mandou falar com Faraó se depois que eu falei parece que as coisas pioraram? Eu falei com Faraó e ele só fez aumentar o sofrimento do povo de Israel. Ele aumentou o trabalho do povo de Israel. Então Moisés faz essa queixa porque ele achou que falando com o povo, falando com o faraó ia libertar o povo, né? Ia aliviar a escravidão. Foi para isso que Moisés foi escolhido por Deus, era essa a missão. Então Moisés fica extremamente decepcionado. E aí Deus fala para ele, não se preocupe, porque isso era esperado, isso era planejado. O faraó só vai agir, ou só vai libertar o povo com coação, né? Com força. E aí aquela expressão com o meu braço esquerdo, Deus falando, com a minha energia de Gevurah. Então, o que isso significa, o Zohar quer dizer? O Zohar vai explicar para nós que quando a gente usa o nosso poder de comunicação, mesmo para a melhor das intenções, como é o caso de Moisés, quando a gente quer transformar o mundo para o bem, nem sempre a gente consegue fazer isso. Por quê? Porque as palavras, elas têm uma força inerente a elas, e força aqui no sentido um pouco mais para negativo mesmo, que às vezes elas despertam energias negativas. Então às vezes a gente quer falar de coisas positivas, a gente quer falar de coisas para transformar o mundo para bem, mas a gente não sabe como as pessoas vão receber essas palavras. Então, por exemplo, o Moisés vem com uma energia positiva, mas o faraó é uma pessoa negativa. Né? O faraó é uma pessoa que sente raiva, é uma pessoa que não está conectada com a luz. Então o Moisés vem despertar uma energia positiva e ele acaba despertando o lado oposto por uma reação, ação e reação. Então, muitas vezes a gente tem na palavra, vai dizer o Zohar, a energia de Gevurah. Isso acontece porque, explica o Zohar, porque a palavra sempre se manifesta no nosso mundo, o mundo de Malchut. E o nosso mundo de Malchut é um mundo propício à energia de Gevurah. Tá dando para entender? Então, mesmo quando a gente fala as coisas nas melhores das intenções, quando a gente fala as coisas para fazer o bem, às vezes pode dar errado. Em outros termos, do que o Zohar está falando, e todo mundo já passou por isso, a gente pode ser mal compreendido. Né? Então às vezes você fala algo super delicado, super bem, você tenta se expressar do melhor modo e não sai como você imaginava. Né? A pessoa entende de outro modo, a pessoa leva para o outro lado, né? Porque isso é típico da linguagem humana, isso é típico da comunicação humana. Então, como a gente falou no vídeo de ontem, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de se comunicar e tentar ao máximo ser claro, ser direto, para evitar esses maus entendidos. Porque tem alguns mal entendidos que, ok, também não vai fazer grande efeito, não vai, né, gerar nada de negativo. Mas tem algumas miscommunications, vamos, né, usar o termo em inglês, alguns problemas de comunicação que podem gerar isso que Moisés está reclamando. Poxa, mas eu vim falar de coisas boas, eu vim pedir com jeitinho e parece que a coisa piorou depois que eu falei, né? Parece que o problema ficou pior. Se eu não tivesse falado era melhor. E Deus fala, mas é de fato assim. Tem coisas que na hora que você menciona, é pior. Então fica até aqui uma lição, que às vezes é melhor você não falar de certas coisas. Né? Se você às vezes não quer chamar atenção para alguma coisa, não fale. Tem um ditado hebraico, inclusive, né, no hebraico moderno, que diz isso. Se não te perguntaram, não fala. Não traz a atenção para aquilo que não foi mencionado. Se você for mencionar, saiba que não necessariamente a coisa vai na direção que você quer, percebe? Ela pode, o tiro pode sair pela culatra. Bom, isso é então por causa do poder da palavra, por causa de Malchut. Então, foi até interessante que surgiram alguns comentários no vídeo de ontem falando assim, então basta eu ter o poder da oratória, basta eu falar, né, para dizer que eu sou um mensageiro divino? Não, justamente isso.
Eu posso usar o poder da palavra para algo extremamente negativo. Eu posso usar o poder da palavra e sair extremamente errado. Não quer dizer que por isso eu estou necessariamente canalizando a energia divina. Então, resumo aqui da lição é: cuidado com o que você fala. Cuidado como é que você fala. Cuidado com a mensagem que você passa. Ainda que você tenha toda a intenção positiva e ainda que você venha em missão de paz. Um bom dia a todos e tudo de bom.